Olá, crianças, bom dia! Estamos mais uma vez no nosso projeto Comunicação. As palavras estão à solta. Hoje é a 11ª parte do nosso projeto, é terça-feira, que é o dia da semana, dia 15 de setembro, e nós vamos trabalhar da página 89 a 95. Então, vamos lá às nossas atividades. O nosso objetivo de hoje, como a Nicole lembra a gente, é ler e compreender textos, receitas de culinária. Então, nós já vimos uma receita de culinária sobre os docinhos feitos de leite de coco. E agora a gente vai interpretar essa receita. Então, nós vamos direto na página 89 do livro de língua portuguesa, que nós vamos fazer as tarefas. A primeira tarefa diz o seguinte, leia o texto abaixo. Meia xícara de chá de leite de coco. As palavras que representam esse parêntese, aqui ó, meia e chá. Importantes por quê? São importantes porque elas indicam quais ingredientes usar, ajudam a entender a medida correta ou listam utensílios necessários ao preparo. Porque assim, aqui está indicando meia. Se eu botar uma colher inteira, cheia, não vai dar certo a receita. Uma xícara de chá. Existem xícaras que são de café, que são pequenininhas, e xícaras de chá que são grandes. Então, esse trecho aqui está indicando que na receita temos que respeitar as medidas corretas, tudo bem? E observa os diferentes tipos de xícara. Então, nós temos, como eu falei, xícaras grandes e xícaras pequenas. E a resposta correta, então, é ajudam a entender a medida correta dos ingredientes, tá bom? Vamos pro próximo. Com base nessa informação, a palavra chá é importante para que a receita dê certo. Por quê? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, por que o nome do doce é frutinhas de coco? E outra pergunta, no modo preparo da receita, as informações são numeradas de 1 a 8. A ordem que essas ações foram apresentadas pode ser alteradas. Pode ser alterada? Justifique. Então, assim, ó, essas 3 perguntas vocês vão pensar, tentar responder, que daqui a pouco nós vamos corrigir, tá bom? Vamos corrigir, então. Com base nessa informação, a palavra chá é importante para a receita dar certo? Sim, né, gente? Por quê? Para acertar a quantidade de ingredientes, porque uma xícara de café ela é bem pequenininha e uma xícara de chá ela já é maior. Por que o nome do doce é frutinhas de coco? Porque o formato dos doces é de frutas. No modo de preparo da receita, as informações são numeradas de 1 a 8. A ordem que essas ações foram apresentadas pode ser alterada? Não, né? Porque o doce pode não dar certo. Aqui, ó. Acrescente o leite aos poucos, amassando a mistura até formar uma massa que não grude nas mãos. Faça bolinhas, depois molde as frutas, que podem ser maçãs, peras e outras. Coloque um palito para que cada uma frutinha e deixe que elas sequem por 1 hora. As palavras destacadas, vamos ver. Acrescente, faça, coloque, molde e deixe. O que elas estão representando? O que elas indicam? Indicam quantidade? Indicam ações? O que a gente tem que fazer? Ou indicam os ingredientes? Então, vejam bem, essas palavras são muito boas. São palavras novas que nós estamos aprendendo. Acrescente, faça, molde, coloque e deixe. Elas são o quê? Ações para o preparo. Retire do texto outras palavras que indicam o mesmo. Então, penere, segure, pinte, espete, deixe, retire, finalize e coloque. Todas essas palavrinhas a gente chama de ações.
Depois eu vou ensinar para vocês o que são ações. Aqui, o açúcar, o leite e o açúcar devem ser peneirados para secar as frutinhas deve ser colocado os palitos com os docinhos devem ser espetados para servir as frutinhas devem ser colocadas Então, vamos pesquisar lá no texto e coloque aqui as respostas. Agora, vamos corrigir. O leite e o açúcar devem ser peneirados na tigela. Para secar, as frutinhas devem ser colocadas nos palitos. Os palitos dos docinhos devem ser espetados no isopor. Para servir as frutinhas, devem ser colocadas em forminhas de papel. Aqui tem mais uma tarefa para ser feita. Leia o trecho da receita. Ingredientes: xícara de chá de leite em pó, xícara de chá de açúcar, xícara de chá de leite de coco. As informações havia uma receita original, mas foram retiradas desse trecho. Que informações havia na receita original, mas que foram tiradas desse trecho? A modificação feita na receita ajuda a entender o que é necessário para o preparo do doce, justifique. Então, vamos pensar e agora vamos corrigir essa tarefa. Opa! Foram retirados os números e as quantidades dos ingredientes, porque aqui eu não sei quantas colheres, aliás, quantas xícaras de chá. Então, é importante, quantas xícaras de chá de açúcar, quantas xícaras de chá de coco. As modificações feitas na receita ajudam a entender? Não ajuda, né, gente? Pois é possível saber a quantidade necessária para cada ingrediente para que a receita dê certo. Leia o trecho a seguir. 2 de leite de pó. 2 de açúcar confeiteiro. Meia de leite de coco. Meia o quê? Aqui precisa das quantidades. Eu preciso saber a medida. O que aconteceu com a receita agora? Marca um X para entender. Foram retiradas as quantidades? Ou foi retirado o objeto utilizado para medir o ingrediente? É isso aí. Essa mudança prejudica o entendimento da receita? Sim, porque a gente não sabe se é uma colher ou se é uma xícara. Certo? Agora, a última parte, vamos lá para a última parte da aula. Para fazer uma receita, é preciso ter uma medida de cada ingrediente. Essa medida é formada pela quantidade. O inteiro, 2 ou meia. E para uma unidade de medida, xícara, garrafa, copo, caixa. Lembre-se que 1/2 é o mesmo que meio, ou seja, metade. Qual é a forma correta de ler cada um dos trechos da receita abaixo? Marca com X. 2 colheres de sopa de manteiga. São 2 colheres de sopa de manteiga ou 2 colheres? É 2, né, gente? Então, assinalar aqui de baixo. 2 copos de leite. 2 copos de leite ou 2 copos de leite? 2 copos de leite. Tem que concordar, né? Aqui, 1 pacote de bolacha. 1 pacote de bolachas. 1 lata de leite condensado. 1 lata de leite condensado. Agora, aqui, essa tarefa é muito fácil, da página 93. É só você escrever a quantidade. Quantidade 3, então, adicione 3 colheres. Quantidade 10. A receita rende 10 porções. Quantidade 8. A receita fica pronta em 8 minutos. Quantidade 12. Preparamos 12 bombons. Então, é só escrever os números como se lê. Vamos lá? Tenta fazer, dá um pause no vídeo e tente fazer. Agora, vamos corrigir. 3, 10, 8 e 12. Muito bem. Agora, as palavras que nomeiam a ideia e quantidade. A gente vai ler aqui e ver que quantidade. Coloque as forminhas em forminhas de papel e arrume cada uma delas em uma caixa de bombons. Segure a frutinha pelo palito com um pincel macio, pinte cada uma delas usando corante alimentício. Então, aqui, ó, a ação que eu tenho que fazer aqui é apenas uma frutinha. E a ação que eu tenho aqui é mais do que uma frutinha. Então, você vai numerar 2 aqui e 1 aqui. E aqui eu quero que você compare as duas palavras. Fruta e frutinhas. Essa aqui está no singular e essa está no plural. Por isso foi acrescentado ali um S. Ok? Vocês vão circular o S.
E os deveres estão na página 94 e 95. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um beijo e até amanhã na live.